O cliente, primeiro erro é o cliente achar que com a arquitetura já pode fazer a obra. Pronto. Não pode. Só é arquitetura. Não é, né? São, no mínimo, mais 3 disciplinas que têm que estar incluídas. Pronto. Aí são os complementares que a gente... Se for uma casa duplex, que hoje a maioria é a estrutura de concreto, casa plana é a estrutura mais simples, hidrossanitário, que é um dos projetos que precisa para ir para a prefeitura para a questão de alvará, que é a arquitetura e hidrossanitário, e o projeto de instalações elétricas. Sim. Elétricas, dados, câmeras, que faz parte de um conjunto todo. É o básico. Isso é para começar. Mas assim, vamos começar a obra sem todos os projetos é o primeiro grande erro ali. Né? Flávio, quais são as interferências aí iniciais de você começar uma obra sem estar com todos os projetos prontos? Vamos buscando a sequência. Você fez sua arquitetura, quando você vai emitir o alvará de obra, você vai precisar do hidrossanitário. Então você vai focar inicialmente nesse. Para você emitir o alvará de obra, você já tem que ter o responsável técnico pela construção. Eu estava anotando isso aqui que eu não tinha escrito. Pronto. Que aí é um profissional de engenharia que tem que ser registrado junto ao CREA, que vai fazer a ART, Anotação de Responsabilidade Técnica. Então, para seguir o rito comum, você tem que ter um profissional qualificado para iniciar a sua obra, para poder dar entrada na prefeitura, é o primeiro passo. Ainda assim, só com essas duas informações, você não tem como ter um orçamento completo. E vamos fazer o caminho aqui. Você tem que ter para você estar com o seu projeto aprovado, você tem que ter o seu construtor definido. Sim. Aí é onde entra a confusão que a gente vai falar agora. Porque para você tirar o alvará, você não precisa dos demais. Mas para você ter o cara contratado que vai executar a obra, ele precisa dos outros projetos para poder orçar. Porque senão vai ser uma conta empírica, uma conta estimada. Porque se ele não tiver o projeto de estrutura e de elétrica, ele vai estimar essas quantidades para fazer um orçamento para ir para a prefeitura. Perdão, prefeitura não precisa, né? Mas para poder ter um contrato para poder o profissional assinar como responsável. Então, sim, se ele vai ser responsável, ele tem que ter feito um orçamento para poder saber qual o custo de execução da obra. Porque assim, para ele assumir a responsabilidade da execução da obra, ele tem que entender tudo que está sendo executado. E ele tem que estar contratado. E aí, a gente já está pegando um ponto lá na frente e trazendo lá para trás. Isso. Né? A lógica, vamos pensar, a melhor caminho que seria possível. Fechou a arquitetura com seu arquiteto. Se for uma casa num condomínio, você tem que aprovar a arquitetura dentro do condomínio. Se for uma casa avulsa de rua, não precisa. Condomínio fechado, que eu estou dizendo, né, de lotes. Mas se for uma casa na rua, não precisa. Para você fechar com um profissional, o ideal é que você já tenha contratado e finalizado estrutura hidrossanitária e elétrica. Aí você fecha o contrato com o profissional, depois disso você vai para fazer a RT, de responsabilidade técnica, para partir para alvará e construção. Essa é a lógica. Sim. Agora, Reis, dá para fazer o contrato já com o profissional sem ter todos os projetos para ir ganhando tempo? Dá. Faz um orçamento base, né, para poder fechar um contrato com o profissional e depois que todos os orçamentos, todos os projetos estiverem concluídos, mesmo se já tenha com alvará, aí você faz uma compatibilização desses números. Então, assim, você faz, como você acabou de falar, vai fazer um pré-orçamento, pensando muito na arquitetura. Sim. E assim, o que é que a arquitetura não contempla ali? Pilares, vigas, que é o que vai ser calculado. Estrutura de concreto. Pronto. Mas existem estimativas. Sim. Que depois precisam ser validadas com o projeto pronto. Com o projeto executivo. Então, esse é o primeiro passo. Né? Segundo passo. Eu digo isso porque você tendo o hidráulico de arquitetura, você pode ganhar tempo com a prefeitura. Tem um prazo de aprovação junto à prefeitura que gira entre 30 a 90 dias, dependendo de onde for. Sim. Né? Então, você pode ganhar esse tempo enquanto vai maturando os projetos de estrutura e elétrica e depois faz uma revisão nele. Mas tem que ter alguma coisa para poder ter um orçamento base. O que é importante também falar que a prefeitura pode exigir algum ajuste. Isso. E aí o ajuste, se você está acelerando os outros projetos, pode interferir nos outros projetos. Né? Por isso que às vezes é importante mandar só ir para a prefeitura logo com arquitetura e hidrossanitário, porque se você tiver com tudo pronto e mudar, vai mudar tudo. Vai mudar a estrutura, vai mudar a elétrica. Que às vezes a pessoa diz, por que não exige logo tudo?
Por que isso? Porque se vier uma mudança, muda tudo. Então, assim, Então, é pra realmente fazer por etapas criar sequenciais. uma sequência. Mas, de qualquer forma, para ir para a prefeitura, precisa ter um profissional já contratado. Alguém que vá se responsabilizar pela obra. Sim, sim. Isso é um fato. Então, com relação a isso, não tem como fugir.